Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, meus irmãos aí do meu canal, do Ministério Opa. Estamos aqui para dar continuidade no trabalho de séries de mensagens que estamos trazendo aqui para o nosso canal. E um deles hoje é a integridade apesar de tudo. Antes de tudo, eu queria te pedir, carinhosamente, que você que não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, né? A sua inscrição, ela vai te ajudar a receber mais conteúdos e sempre que estamos mandando para o nosso canal aqui, que são de suma importância. Minha preocupação aqui é justamente essa, te fazer conhecer a Escritura Sagrada, né? Eu faço isso com muito carinho, como se eu estivesse próximo de você, estivesse perto de você. Se caso você quiser também, estamos aqui à sua disposição, né? Quiser que eu pregue na tua igreja, eu vou pregar na tua igreja. Quiser, eu vou passar, dar algum estudo, até sobre esse aqui. Eu não sei se vai dar tempo, se eu vou ter tempo para isso tudo, mas se der, a gente está aqui pregando na tua igreja, ensinar, trazer alguns estudos da igreja, com vários projetos de ensinamento, de discipulado, né? Enfim, estou à sua disposição se caso você queira. É só você mandar aqui, né? Eu mando para você o meu Instagram, eu já coloco aqui na descrição já, né? Se eu lembrar quando for editar esse vídeo, né? E colocar para você entrar lá no meu direct no Instagram e nós vamos conversar para podermos estarmos aí juntos, para poder pregar a palavra, anunciar a palavra, né? E deixe o seu like. O like também é muito importante, né? Muito importante. E quando você for inscrever no canal, sinalize o sininho, por favor. E deixe o seu like. O like é uma forma de você contribuir para o meu canal. Não estou aqui pedindo dinheiro, não sou de pedir dinheiro, nem quero, né, pedir dinheiro, tenho uma coisa contra isso, né? Se você quiser, pois eu quero depositar o dinheiro, não, aí fica o seu critério. Não, tô brincadeira, tá? Mas tá aí, tá? O seu like é a sua contribuição, né? O seu like é a forma de você ajudar o canal, a plataforma a entender como é importante a, o canal e enviar para outras e mais pessoas. Você, meu contribuinte, e contribui, né? Deixando o seu ok. Vamos lá? Capítulo 20, lição 27, né? Lição 27. E hoje estamos aqui para dar sequência a essa série de mensagens que é integridade, apesar de tudo. Hoje vamos falar sobre o seguinte tema: por que Deus não castiga o perverso? Capítulo 24 de Jó. Por quê? Essa pergunta que todos nós fazemos e você ouve muitas vezes pessoas fazendo. Porque Deus não castiga o perverso. Gente, ó, eu estou vendo aí, ó, o perverso, faz toda bobagem. Até os telejornais, na verdade, dá aquela angústia, né, aquela revolta, né, e muitas vezes aí acaba a gente pecando, né, pecando, dizer, foi tarde demais. Mas um CPF cancelado, né? Não faça isso. A gente vai entender aqui, gente, sobre isso. O que Jó vai procurar nos ensinar aqui hoje, ou o livro dele que tentar passar para a gente, é justamente isso. Que Deus, e este no final do livro eu quero lembrar aqui de trazer uma nota sobre isso, tá bom? E Deus, na verdade, ele tem, tem os seus propósitos. E nós temos que entender esses propósitos, tá bom? A introdução diz o seguinte: esse capítulo contém as palavras de Jó, refletido no modo como Deus castiga o perverso. Como já vimos anteriormente, a discussão com os três amigos iniciaram sobre o perverso visa explicar a situação de Jó como um castigo. Como um castigo. Nesse capítulo, Jó reage a esta tese de seus amigos. Porque você que tem acompanhado aqui a gente, desde o início, você que ainda está chegando hoje, pode lá entrar na playlist para poder ver os vídeos anteriores, que são os 26, 26 vídeos, no caso são 27, né? Porque no capítulo 19 nós fizemos duas partes. E você vai ver que sempre os amigos de Jó, eles entendem, né, que a situação de Jó era por causa de alguma coisa que ele estava errado. Chamamos Jó de perverso, de pecador, de ímpio,
que era consequência de um pecado, ele tinha que ver isso. Jó, por sua vez, nos ensina a não confrontar com essas pessoas. Eu quero saber se vou provar isso, prova isso, né? Aquela coisa toda de provar tudo. Não entra nessa, por favor. Jó nos ensina que a discussão que ele tem com seus amigos é apenas para poder entender, será que eu estou mesmo nessa situação? Né? E Jó começa a desenrolar todos os seus assuntos justamente nesse ponto. Não confrontando seus amigos, não brigando com seus amigos, mas procurando entender e mostrar para eles que não era, as coisas não eram assim. E o capítulo 27 dá sequência a isso. Dá sequência a isso. E hoje, no capítulo 27, a gente vai entender que Jó, ele procura mostrar para os seus amigos justamente isso. Vamos para o nosso comentário? Diz assim o comentário. A discussão sobre quem são realmente os ímpios e como eles são tratados por Deus já ocupou o cenário do diálogo com os três amigos. No caso de seus amigos, o motivo para considerar os ímpios é o modo como são tratados por Deus, é que isso pode explicar a situação de Jó, como se fosse o modo padrão disciplinar o ímpio. A dificuldade óbvia que os três amigos enfrentam é de a demonstrar com alguma evidência da impiedade. Jó, por outro lado, resolve discutir o tema porque quer definir o perfil do ímpio que seus amigos apresentaram. Mesmo tendo a convicção de não ser um ímpio, Jó pondera a respeito de que ele tem aprendido sobre o destino deles. Então, Jó aqui não está confrontando. A discussão aqui não é brigar. A discussão aqui é exatamente entender por que isso está acontecendo. Eu vou mostrar para eles, para que eles possam entender, porque eu acredito, que a preocupação de Jó era também não julgá-los. Como falamos, julgar hoje o ímpio, julgar as pessoas que nos tratam mal, né? Toma cuidado com isso. Aquilo que você acha que está sendo maltratado ou que foi uma intenção, porque você falou isso, porque tem pessoas que gostam de usar esses termos, né? Eu queria te aconselhar a não entrar nessa, né? Eu, particularmente, tenho aprendido muito com isso. Tenho aprendido muito com essas coisas, não querer julgar as pessoas. Essa semana mesmo nós tivemos um problema com um colega de trabalho que usou uma palavra áspera, uma coisa. Eu fui conversando e usou a palavra e aquilo quis entrar no meu coração para poder julgá-lo, que ele é isso, que ele é aquilo, né? E não, a gente tem que tomar cuidado. Quem julga é Deus. Quem conhece o coração do homem é Deus. Se foi a intenção dele brutal, se esse faz parte do caráter dele ou não cabe a mim e nem a você, a todos nós, não julgá-los. E tanto que nós temos aqui um capítulo, dois versículos, que merece muita atenção nossa. Eu queria dar uma pausa aqui nos pontos que a gente vai já falar imediatamente, para falar um pouquinho sobre isso, né? É o capítulo 17 de Jeremias. E o verso 10, né, ele fala assim, olha o que diz o verso 10. Eu vou citar aqui a linguagem de hoje, tá bom, meus amados? Eu, Senhor, examino os pensamentos e provo os corações. Eu trato a cada um conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ele faz. Então Deus vai julgar o homem por aquilo que está no seu coração, não por aquilo que está sendo. Às vezes as ações, elas não vêm do coração. Às vezes as ações, elas vêm de uma precipitação, de uma ação deliberada, de uma ação, de um gatilho que foi apertado naquele momento, mas não tem a ver. Tanto que quando alguém vai passar pelo júri, júri, eles são julgados, né? E os advogados, eles sempre trazem essa dinâmica, né? De não foi pensado, né? Tanto que
o prazo de ficarem da sentença, elas são dadas pela intenção. Então, são julgados a intenção. Se, aí são o julgamento que ela disse, aí vai avaliado, vai ser discutido tal. Bom, eu não entendo muitas coisas, mas é mais ou menos assim que se procede lá no julgamento. E Deus faz a mesma coisa. Deus conhece o coração. Ali, no júri, o juiz vai vendo aquilo que é falado pelo advogado. E aqui, não mudou muita coisa. O promotor aqui é Satanás. Ele quer julgar Jó. Usa os seus amigos para julgarem Jó, né? Mas Jó, nós Deus conhece o coração de Jó. O que importa é que está no teu coração, né? Mas que e aí entra outra questão também, que no versículo 9 devemos muito considerar. Na hora que diz o versículo 9. Ainda no capítulo 17 de Jeremias, tá? Quem pode entender o coração humano? Não há nada que consegue enganar tanto como ele. Ele está doente demais para ser curado. Você conhece? Aí Deus, é quando Deus fala assim, olha, se você não conhece o seu próprio coração, como é que vamos julgar o coração do outro? Entendendo, amados? A gente não conhece nem o nosso coração direito, né? Nós somos pessoas doentes, precisando de cura a cada dia, precisando de sermos renovados cada dia, curados a cada dia. E nós tendemos o quê? A julgar o coração dos humanos, como está acontecendo. Então, Jó, ele entende isso. Ele quer que os seus amigos não sejam julgados por Deus, como diz aqui o versículo 10, né? Que a forma deles viver venham mostrar as suas, venham ser julgados pela forma deles estão vivendo. E Dolly quer entender, quer mostrar, quer ensinar para os seus amigos que não é assim que não é assim que procede. Entendeu? Ainda aquela questão toda. Antes de você julgar alguém, antes de você entender, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Entenda, né, que não é assim que procede. E não deveria assim. Eu estou aprendendo isso, né? Eu estou aqui passando para vocês aqui. É por isso que o livro de Jó, ele é um livro magnífico. Um livro que deve ser bem considerado, né? Então, que você entenda dessa forma o livro de Jó, né? Entenda o livro, como Deus tem nos ensinado nesse livro aqui. Não julgue o coração das pessoas. Deus conhece todas as coisas. Se a intenção dele ou não em prejudicar você, cabe a Deus julgar. Deus conhece. Aqui, eu examino os pensamentos. Eu sei que está passando aqui, eu sei que foi intencional ou não. Eu provo o coração, eu vou provar o coração das pessoas que estão fazendo essas coisas. E vamos ver se estão tendo certo ou não. Vamos lá. Vamos para o nosso ponto 1. Por que Deus não designa o tempo de julgamentos? Né? Aqui vemos no versículo 1, ele fala, por que o Todo-Poderoso não designa o tempo de julgamento? E por que os que conhecem não veem em tais dias? Poxa vida, Deus não julga essas pessoas logo, né? Acaba com isso logo. Porque Deus não acaba. Esse é o pensamento. Jó está perguntando justamente isso. Tanto que no versículo 1, né, também na linguagem de hoje, vamos entender melhor aqui. Deixa eu ler esse versículo, deixa eu ler na linguagem de hoje. Interessante. Porque o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer o julgamento aos que são deles. Aí vê as coisas erradas acontecendo, vê o perverso, o ímpio fazendo coisa errada, e vem a pergunta: por quê? Deus não vai acabar com isso logo? Acaba com isso logo? Calma, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai para frente. Deus conhece os tempos, ele sabe os que os ímpios fazem. E cabe somente a ele determinar quando eles serão punidos por seus atos. Deus conhece tudo. Deus, na verdade, eu entendo que ele sempre quer dar ali as oportunidades. Por mais perversos que sejam, por mais cruéis que sejam, Deus sempre quer dar oportunidade. Eu tiro isso por mim. Me converti, tinha 20 anos de idade. Quantas coisas erradas eu tinha cometido? Mas Deus foi lá e me salvou. Me trouxe para o reino dele. Me deu oportunidade. Como que dá muitas pessoas? Mas pastor, mas fulano não quer vir. Não, olhe por ele.
ame ele mesmo sendo perverso. Jó aqui não está, né, julgando seus amigos. Está querendo que os amigos entendam, né, situações, para que eles venham também se regenerar. É isso. Olha como o livro nos traz essas ideias boas. 1.2. As ações dos ímpios enquanto o juízo não chega. Aqui, no verso 2 a 4, Jó traz algumas listas. Quem são os perversos? Né? A lista apresentada por Jó está primeiramente relacionada com o modo que o ser humano se relaciona com o seu próximo da sociedade. Então, aqui vamos ver coisas hoje acontecendo. Olha que o livro de Jó é um livro antigo, o mais antigo da Bíblia, por mais que não esteja na ordem cronológica da Bíblia, né? Mas ele é um livro antigo que já nos descreve coisas que estão acontecendo hoje. Olha que coisa. Vamos lá. Primeiramente, remover os limites, isto é, adulterar o tamanho de uma propriedade. Quantas vezes as coisas são adulteradas? Nota fiscal adulterada, lavagem de dinheiro, que é um adultério, né? Coisas são adulteradas. E outras mais coisas acontecem no nosso país, no nosso mundo. E aí pergunta, por que não acontece o perverso? Então, aqui, ele está descrevendo quem são os perversos. É como que diz para os amigos, poxa, você me vê eu adulterando alguma coisa, alguma propriedade? Vocês não estão me vendo fazendo isso? A outra, roubar rebanhos. Isso é, apropriação indevida do bem alheio. Né? A gente vê aí pessoas assaltando, roubos aqui, roubos ali, todas as coisas acontecendo. Alheios, né? Celular roubado, são propriedades alheias, né? Casas roubadas, carros são furtados, né? E assim por diante. E aí a pergunta de Jó, talvez para os seus amigos, você já viu me apropriando de algum bem alheio indevidamente? Não me viram? Ele está dizendo aqui essa descrição do que é o perverso, e o que é o ímpio. Levar ao julgamento, outra, levar o jumento que pertence ao órfão, né? Então aqui, provavelmente resultando de uma opressão de endividamento. A gente está falando aqui de pessoas que se endividam porque querem se endividar. Está falando de indivíduo, está falando de pessoas que não tem quem o pode o socorrer. O órfão tem mais seus pais. E aí ele está falando de pessoas que estão oprimindo essas pessoas porque eles estão com suas dívidas. E aí, talvez o Jó, talvez esteja falando para os amigos, você já viu eu oprimir, eu cobro as pessoas que podem me pagar. Agora, eu vejo a pessoa que não pode me pagar, você já viu eu oprimindo essas pessoas? E tem um outro aqui também, que é a quarta, que é tomar os bois que pertencem às viúvas. As viúvas não têm mais seus maridos para para proteger elas, para poder sustentar elas, como também não tinham os órfãos, né? Então, traz as opressões também para essas pessoas, o resultado da opressão para essas pessoas que endividam. Temos aí o caso daquela viúva que pediu ao profeta para ajudar ela, porque os seus filhos, o seu marido tinha morrido e as dívidas ficaram, e agora os seus filhos estão sendo levados para pagar as dívidas. O profeta foi lá, mandou encher a botija, vender, e aí foi pago as dívidas e viveu do resto. Então, temos aí casos como esse. E Jó, talvez se você já viu eu oprimir viúvas, ao contrário, eu ajudo elas. Bom, vamos para o número 3 aqui agora. Então, aqui no verso 2 até o verso 4, temos essa descrição da lista. Quem são esses ímpios? Vamos lá. Ponto 3, são 6, tá? A ação, a ação dos oprimidos enquanto o juízo não chega. Aí no verso 5 a 12, Jó ele começa a ver as ações dos oprimidos. A ação
os oprimidos enquanto o juízo não chega. Então, ali estão sendo oprimidos, oprimindo as pessoas, né? Podemos ver aqui a descrição. Só você ler versos 5 a 12. Aí no 5 a 11, no versículo 12, aí ele fala: Deus não tem isso por anormal. Aí a pergunta é: será que Deus não está vendo? Muitas pessoas falam: será que Deus não está vendo isso acontecer? Não está vendo as pessoas sendo oprimidas, sendo massacradas? Estamos numa época hoje aqui em Itaguaí, no Brasil, né? Vamos dizer assim, Itaguaí. Eu moro em Itaguaí, né? No Rio de Janeiro. E as pessoas falam: será que os políticos não estão vendo os pobres, os necessitados? Não estão vendo as viúvas, os órfãos, que são descritos como os necessitados, que precisam de apoio, precisam de ajuda, né? Que são claros aqui? Será que não está vendo isso, não? Será que não estão vendo eles sendo oprimidos, não? E essa pergunta que Jó faz aqui é a mesma que nós fazemos sempre, né? Só que Jó está mostrando aqui que são eles, né? E nós precisamos também entender quem são os ímpios, os perversos dessa terra, né? Às vezes a pessoa ajuda um outro e por causa de uma ação mínima, né? Às vezes deliberada, sem intenção de prejudicar alguém, eles são julgados e esquece que os bens que eles já fizeram, né? E aí entra a questão, né? Será que, poxa vida, por causa de uma ação minha, eu sou julgado como ímpio, como perverso? E outros mais, vemos aí as questões políticas sendo hoje vistas aí, diz todos mundo, todos eles vivem bem, nas suas casas boas, os seus, né, nos seus palácios, com o seu dinheiro no banco. E Jota falou assim: eu não faço isso. Será que você não pode fazer a distinção entre entre o justo e o ímpio? Né? Porque a situação de Jó era tão crítica que ele era julgado como um malfeitor. Né? Vamos para o número 4. Os perversos são inimigos da luz. Aí no verso 13 ao 17, essa seção visa impedir que as últimas palavras da versão anterior, que Deus não tem isso por normal, sejam lidadas como normativas. A verdade sobre os ímpios é dita de maneira clara nesses parágrafos que vão seguir. Então, Jó agora fala que, olha, eles são inimigos da luz. Primeiro, o perverso é o inimigo da luz. O significado disso é dado nas próximas duas frases. Eles não conhecem seus caminhos, isto é, o caminho de Deus, e não permanecem nas suas verdades, nas suas veredas, perdão. Essa definição estabelece, em contraste, marcante com a integridade de Jó, que foi mencionada na questão, de uma forma anteriormente, que é descrita no capítulo 11, no versículo 12, né? Que fala: os meus pés, isso, capítulo 23, verso 11 e 12, tá? Ele fala assim, numa menção anterior: os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios, nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Isto é, olha, gente, eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Não vamos dizer que as minhas ações, ou talvez ou algumas ações, sejam para ser julgadas como impiedade, como perversidade. Às vezes somos julgados assim. Eu já fui muitas vezes julgado assim já. Hoje não me importo mais. Hoje eu trabalho, como falei anteriormente, eu estou trabalhando no meu coração para todas as coisas. Tenho os meus erros, tenho as minhas dificuldades, mas o que importa é que a gente está procurando alcançar a estatura do varão perfeito. É difícil, é complicado, mas estamos caminhando para isso aí. Vamos chegar lá daqui a um tempo. Então, o que isso significa? É que Jó não era somente. Jó não era isso. E não se via fazer parte de nenhum dessa descrição que são chamados de perversos. Então, Jó
começa a mostrar aqui que ele não tem nada a ver com essa situação. Oh, meus amigos, vocês estão me julgando como perverso, como ímpio. Eu estou descrevendo para você que o que são os ímpios que fazem isso. Por acaso, eu não tenho feito nada disso. Até entendo que vocês queiram me mostrar alguma coisa, mas eu estou tentando até entender vocês. É isso que está fazendo. Mas eu não consigo entender vocês. Não tem nada a ver. A outra parte, outro parágrafo. Os perversos matam o pobre e o necessitado. Então eu não faço isso. Outro ponto. Adulteram durante a noite, querendo que ninguém o reconhecerá. Essa atitude faz as coisas erradas, adulteram isso, adulteram aquilo, e acha que ninguém vai enxergar isso, que ninguém vai ver isso, mas Deus vê todas as coisas. É como o João fala assim, Deus conhece o meu coração, sabe que eu nunca fiz nada disso. E se eu fizer, eu reconheço o meu erro e vou tentar me consertar com ele. Tá entendendo? A coisa está se evoluindo, né? Número 5. O ponto 5, né? Deus conhece o destino do perverso na visão dos seus amigos. Aí, aqui, no verso 18 até o 21, Dó vai descrever os perversos na visão dos seus amigos, né? E ele termina, a lista termina com uma rápida descrição do perfil daqueles que sabem que essas coisas recairão. Aqueles que devora o estéril e que não tem filhos e não faz bem às viúvas. E aí, no ponto 6, os destinos dos perversos na visão de Jó. Vamos lá, ver aqui como é que é feito isso? Vamos lá. Verso 22, eu quero ler aqui. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes, e eles se veem de pé quando desesperavam da vida. Isto é, Deus prolonga os dias dos perversos. Pode isso acontecer? Deus está aí, você está visto isso acontecer. Então vamos explicar um pouquinho sobre isso já. Temos visto aí os perversos prolongando suas vidas, vivendo bem, né? E são poupados. Tantas maldades que fazem, mas mesmo assim continuam vivos. Temos ainda o segundo ponto. Deus dá descanso aos perversos que acabam criando neles um falso senso de segurança. E até eles têm esse lado, dizendo que estão bem. Eu estou aí trabalhando, eu faço as minhas maldades sim, tem aí as minhas perversidades, tem as minhas falcatruas, eu estou aqui, ó, seguro, leso. Eles têm essa sensação de segurança. Por que Deus faz isso? Calma. Número 3. Os perversos são exaltados, ainda que por breve tempo. Tá lá. São exaltados, são beneficiados, são, como podemos dizer, conhecidos, aclamados, e parece que tudo está bem. Tudo tá bem. E para terminarmos a nossa história aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Bom, dentro do que a Bíblia nos ensina, né, que a gente vê no contexto geral, Deus, ele sempre teve a visão de que tudo tem o seu tempo. E nós precisamos aprender isso também, né? Não fazer com que de estar lá mais um CPF cancelado, não entra nessa. Deus não pensa assim. Deus tem as suas dados a sua oportunidade para essas pessoas. Como nós já falamos aqui, até esses dias eu estava conversando com meu sobrinho sobre a questão da salvação, e nós falamos que a salvação ela é uma forma, e quando o ímpio ele é preservado, é para nós entendermos o seguinte, que Deus tem dado a ele a oportunidade. O fato deles não irem, morrerem e irem para o inferno, porque eles não quiseram aceitar a proposta de Cristo, já nos deu na cruz de Calvário, na cruz do Calvário, que é a nossa salvação. A cruz. Não aceitaram a mensagem da cruz. Não aceitaram Jesus
como seu Salvador. E o inferno exatamente é destinado para aqueles que renegam a cruz de Cristo, renegam a salvação de Deus. É como se alguém fosse pobre, mendigo, e a qual vai acontecer no inferno, um grande depósito no banco, que foi bloqueado, que o inferno bloqueia. Enquanto estamos aqui, podemos ter esse acesso a essa fortuna que é a salvação em Cristo. O inferno a pessoa é bloqueada, nunca mais vai ter esse acesso. É exatamente, o inferno dá essa ideia, nos traz esse ensinamento. Deixa eu falar isso mais para frente, o que é o inferno. Hoje não temos tempo para isso. Você tem aí, está me ouvindo até agora, quiser nos dar aí um entendimento sobre isso, é só fazer isso. Olha, pastor, é só me lembrar. Eu entro no meu Instagram e eu me lembro lá, pastor, aquele assunto sobre o inferno, nos escreve aí, nos passa a mensagem. Bom, está entendendo? Deus tem seu prazo. Isso é o tempo da graça. Hoje, o tempo da graça, quero dizendo isso. Você precisa viver também o tempo da graça, não é somente para você, não. O tempo da graça é para olhar para outras pessoas com um olhar de graça. É o olhar da misericórdia, da compaixão, da empatia. É olhar para eles que todos eles, como eu tive a oportunidade, outros também podem ter oportunidade, mas pastor, você não sabe. Gente, depois que eu li sobre Paulo, Paulo é um exemplo prático sobre isso. Paulo viveu todo o tempo perseguindo a igreja, matando, fazendo crueldades, perversidades, impiedades, mas ele foi alcançado pela graça. Você também pode ser alcançado pela graça. Olha como o livro de Jó nos ensina isso também. Aqui é a cara da graça. Por isso que eu convido você a continuar assistindo até o final dessa trama magnífica. Temos uma dramaturgia que foi pela uma determinada emissora falando sobre isso. Eu não vi ainda, eu preciso ver essa. Eu vou até procurar ver ela passo a passo, para poder a gente também ver isso de uma forma dramaturga, né? E convido você a participar conosco aqui, até o final. Ainda falta ainda muitos capítulos ainda, muitas lições. Dos 47, né? 40, eu não lembro agora, eu até esqueci. Eu vou ter ver para você, quer ver? São 40. Opa, deixa eu vou ver para você aqui agora, eu sou assim, sabe? Dos 47, né? Lições, que vamos somar 48, né? Estamos agora faltando 20 lições, 20 vídeos estão faltando para terminarmos essa campanha aqui. Você é meu convidado. Deus te abençoe. Tenho certeza que tem muitas coisas para a gente podermos aprender aqui ainda, como aprendemos hoje, né? E creio que esse aprendizado é uma forma de você entender como Deus quer nos conduzir de uma forma tão bela na nossa vida aqui nessa terra. Deus abençoe. Até a próxima conversa conosco e vídeo aqui e aula.